Alô, galerinha do YouTube, que a gloriosa paz de Cristo Jesus, a paz que excede todo entendimento humano, que essa paz seja presente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração, que o Senhor possa manifestar a abundante grandeza do céu sobre a sua vida, trazendo sobre você no ano de 2017 a essência, a grandeza, a glória e a graça daquele que pode tudo e pode todas as coisas. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração, palavra essa que pregamos ontem no primeiro culto de domingo aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular de Tupi Paulista, uma palavra bem forte, digamos assim, que confronta muitas vezes os nossos ideais, mas que faz abrir a nossa mente para uma dimensão maior do que é o verdadeiro Evangelho na presença do Cristo vivo e na presença daquele que pode todas as coisas. Nós pegamos como base o texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque deixaram, abandonaram a verdade, abandonaram a grandeza de Deus para viver de maneira dissoluta, abandonando e rejeitando o conhecimento da palavra e da grandeza de Deus. Todo homem que rejeita os ensinamentos de Deus, ele cai na descrença, e caindo na descrença, ele atrai para si maldição, destruição, atrai para si a consequência e a recompensa dos seus atos. Então o povo foi destruído porque faltou conhecimento, faltou o interesse de buscar o Senhor, e a Bíblia diz que por isso Deus também os abandonou. E ontem nós ministramos, e talvez você possa me achar contraditório com aquilo que eu vou estar te dizendo, ou contraditório até mesmo com o texto. Mas hoje, na época que estamos, na época de ascensão, de crescimento da igreja, nós não podemos nos dar o luxo e dar a desculpa de dizer que hoje nós perecemos porque falta conhecimento. Nós moramos em um país que temos liberdade religiosa, temos a Bíblia na nossa mão para buscarmos o conhecimento, temos direito a culto, todos no país a qual nós moramos têm direito de cultuar ao Deus que bem queira, tem liberdade religiosa e tem o manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Então hoje nós não podemos nos dar o luxo de dizer que nós não temos conhecimento. A internet está aí, os meios de comunicação estão aí, todos os lugares que você hoje liga o acesso, você está vendo a palavra de Deus sendo ministrada, alguns homens até de maneira distorcida pregando a palavra, mas fato é que hoje nós temos o conhecimento, nós temos maturidade suficiente para conhecermos e entendermos qual é a plena e poderosa vontade de Deus na nossa vida. Nós pregamos isso ontem. Por que com uma igreja com acesso a tanto conhecimento como nós temos nos dias de hoje, a facilidade que temos nos dias de hoje de buscar conhecimento, de andar segundo os padrões e os preceitos de Deus, por que mesmo assim a igreja continua sendo muitas vezes destruída? Por que pessoas dentro da casa de Deus continuam ainda sendo destruídas? Primeiro fator que eu falei. Segundo, aquilo que a minha visão panorâmica dos acontecimentos dos últimos tempos. Porque sabemos o que devemos ser feito e não fazemos. A Bíblia nos orienta dizendo que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E cometendo pecado, o homem atrai destruição para si próprio e recebe a recompensa dos seus atos. Por que nós hoje somos destruídos? Não é por falta de conhecimento, porque hoje nós temos o conhecimento. Mas nós negligenciamos o conhecimento. Nós sabemos o que tem que ser feito, nós sabemos o que é certo, mas fazemos o que é errado. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. E quem sabe o que tem que ser feito e não faz, comete pecado, é o que descreve a Bíblia. Segundo fator, por que continuamos sendo destruídos com tamanho conhecimento e com tanta facilidade de adquirir conhecimento nos dias atuais? Porque não praticamos o que sabemos. Quando você começar a praticar aquilo que você já sabe, através do conhecimento da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus e andamos segundo as suas diretrizes e seus mandamentos, nós desfrutamos do bem do Senhor, do melhor dessa terra. Mas por que somos destruídos? Porque não praticamos o que sabemos. Às vezes somos apenas ouvintes negligentes. Eu disse ontem para a igreja de Tupi Paulista que nós, como igreja desse século presente, nós somos uma igreja que cobra mais. Cobra muito, aliás. Cobra muito do pastor, cobra muito do posicionamento da igreja. Ela quer um sermão bem elaborado, um sermão bem expositivo, um sermão enriquecido com conhecimento teológico.
A igreja quer isso, a igreja brasileira, e ela tem direito a isso. Porque o pastor tem que estar preparado para dar um alimento sólido, forte e fortalecido à congregação. É direito da igreja, sim, ter um alimento sólido, chega de leitinho. É tempo da igreja ter um alimento mais sólido. Mas o problema é que às vezes nós recebemos toda essa alimentação, mas nós nos tornamos apenas ouvintes, negligentes, porque não praticamos aquilo que aprendemos nos sermãos, que são bem elaborados, que são expositivos, que são muitas vezes confrontativos. Mas nós apenas ouvimos. Jesus, ele repreende os seus discípulos, é muito dizendo: eu não quero que sejais apenas ouvintes negligentes, mas que sejais praticantes. Por que a igreja do século presente está sendo destruída? Porque ela é apenas ouvinte, e ela não pratica aquilo que ela aprende. Quando nós, como igreja, falo eu como pastor, quando nós começarmos realmente praticarmos aquilo que nós aprendemos, e viver aquilo que realmente nos ensina a palavra e os padrões de Deus, com certeza a igreja brasileira e a igreja nas nossas cidades tomarão uma proporção diferenciada e o nome do Senhor será ainda mais glorificado. Eu creio nisso, que é tempo, querido, de nós nos confrontarmos. É tempo de nós pararmos de ser crentinho cristal, dodói, e se ferir por qualquer coisa, e começar realmente a ser praticante da palavra. Praticar aquilo que aprendemos, praticar aquilo que o Senhor tem nos falado. Chega de ouvirmos. Hoje parece que temos comichões nos ouvidos, ouvimos belos sermões, belas pregações, belos posicionamentos, pastores que têm uma oratória perfeita, mas que nós ouvimos, mas não praticamos aquilo que está sendo ministrado, que está sendo ensinado. É tempo de mudança, igreja. Por que a igreja continua sendo destruída? Porque não praticamos aquilo que aprendemos. Por que a igreja continua sendo destruída? Porque nos achamos superiores demais. Nos achamos melhor em tudo. Nos achamos superiores. E muitas vezes, por nos achar superiores demais, nós, querido, subestimamos o nosso adversário. E quando nós subestimamos o nosso adversário, nós nos damos mal. Não estou falando aqui que você tem que ter medo do inimigo. Não, eu tenho que ter medo, então, pastor. O senhor está dizendo que o inimigo é maior. Nada disso. Mas eu estou dizendo para você não se achar grande o suficiente, mas viver na dependência de Deus e não subestimar o adversário. Eu vou citar um personagem para você aqui, que, a meu ponto de vista, ele subestimou o adversário. Eu estou falando de Sansão. Nazireu desde o ventre da sua mãe, não podia cortar o seu cabelo, não podia tomar bebida forte, não podia tocar em nada morto, não podia tocar em cadáver, não podia se envolver com outras mulheres, a não ser com as mulheres do seu arraial. Mas a Bíblia diz que ele quebra todos esses princípios, subestimando o adversário. E quem subestima o adversário acaba dormindo no colo do inimigo, meu querido. A Bíblia diz que Sansão, ele dorme no colo de Dalila e descobre todo o seu coração a Dalila. E quando ela pergunta ali qual o seu segredo, ele diz: o meu segredo está nos meus cabelos se cortarem as minhas tranças, eu perco a minha força. A força não estava no cabelo, estava na obediência e na fidelidade. Mas ele subestima o adversário e ele descobre o seu coração contando todo o seu segredo. Quantos crentes nos dias de hoje subestimando o adversário e descobrindo todo o seu coração para o inimigo? Resultado, ele dorme no colo de Dalila. E de repente ela acorda, despertando ele, e dizendo: levanta, porque os filisteus vêm contra ti. O inimigo vem contra ti, Sansão. E ele, por subestimar o adversário, ele se levanta e diz: como das outras vezes, me levantarei e destruirei os meus inimigos. Mas ele não sabia que por causa da desobediência, o Espírito Santo já não estava mais sobre ele. Porque ele subestimou, brincou com coisa séria. Vai aqui um alerta para você, para confrontar você. Não brinque com coisa séria. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado para quem você descobre e desvenda os segredos do seu coração. Não subestime o seu adversário, pois ele é sagaz, ele é destruidor. João 10:10 ensina e fala o que ele veio para fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. Então não subestime ele. Por que a igreja está sendo destruída? Porque ela está subestimando o adversário. Ela está brincando com coisa séria. Ela ouve, mas não pratica. Ela conhece, mas não faz.
Ela sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Por que que a igreja hoje tem tanto conhecimento, mas continua destruída? Porque somos ingratos, soberbos e murmuradores. Outro fator que tem feito a igreja ficar parada, estagnada e às vezes destruída. Somos ingratos. Deus faz, faz, faz e nós muitas vezes não estamos satisfeitos. Nos tornamos pessoas ingratas. Nos tornamos soberbos e nos tornamos murmuradores. A igreja do tempo presente, não estou generalizando, mas estou dizendo que de uma forma geral acontece. Você, pastor que está me assistindo, você, irmão, irmã, que faz parte de uma grande congregação, sabe o que eu estou dizendo. Hoje nós, seres humanos, temos nos tornado, nós, estou dizendo nós, me incluo nessa palavra, temos nos tornado ingratos a Deus, soberbos e murmuradores. Por isso, então, muitas vezes a igreja tem sido destruída, porque somos destruídos com tanto conhecimento, porque temos conhecimento, temos acesso ao conhecimento para ser melhor, temos acesso a tudo para nos tornarmos cheios de conhecimento. E às vezes temos conhecimento demais, mas temos pouca santidade. E é tempo da igreja não só ter conhecimento, mas ter também muita santidade. Fica essa palavra de reflexão, fica essa palavra de análise, fica essa palavra no seu coração nessa tarde, para que você possa buscar mais Deus e se achegar mais a Ele e ter o conhecimento pleno e andar em santidade e santificação. Que o eterno Deus de Israel, o Deus de toda compaixão, o Senhor de toda grandeza, o Deus de toda glória, coloca o rosto sobre ti, manifesta sobre ti a grandeza e glória, te abençoando em todas as etapas da sua vida, e que você seja melhor do que ontem, para que amanhã você seja melhor.